Sejam todos bem-vindos. É uma grande oportunidade, uma abençoada oportunidade que todos recebemos de optarmos nessa busca de conhecer, de relembrar, de reestudar o Evangelho de Jesus. E vamos aprendendo a confirmar para nós mesmos, através do estudo desta doutrina, que Jesus é o Salvador do mundo. Quanto precisamos de Jesus, principalmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Então, nas quartas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e, desta feita, estamos no capítulo 3, que é uma sequência, né? Estamos no capítulo 3, no dia de hoje. Vamos estudar no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, e nós estudaremos hoje Progressão dos Mundos, que a nossa Rosemarie vai falar para nós, vai desenvolver o raciocínio em torno do assunto. E a nossa Érica vai fazer o comentário do livro Vinha de Luz, na lição de hoje, que depois é o nome da lição. E uma lição também muito interessante, para que nós não só vamos adquirindo conhecimento, relembrando os ensinamentos de Jesus, como também vamos entendendo muitas situações de nossas vidas. Então, mais uma vez, em nome dos nossos guias e diretores espirituais, nós damos boas-vindas a todos e desejamos que vocês realmente permaneçam sempre buscando a casa espírita, nesse sentido tão necessário da escola do espírito que ela é. Após os nossos anúncios e solicitações, feita pela nossa querida Hortência, nós vamos agora iniciando propriamente a reunião de estudo. Temos às nossas mãos uma página. Todos recebem quando adentram a casa. E é uma página que já prepara o nosso pensamento para o estudo da noite, para nos unir todos num só pensamento. É uma página do nosso querido Herman, um dos espíritos diretores da nossa casa, e que é a sua palavra, na mensagem cujo título é Na Direção do Bem, nos convida a pensar o seguinte: confiando sempre em Deus, nunca desanimemos nas lutas, nos trabalhos e no desenvolvimento das ideias positivas que temos dentro de nós. O espírito progride através dos anos, dos séculos, dos milênios. Cada um de nós se modifica a pouco e pouco, e todos os dias renascemos com os novos conceitos que vão se somando a cada aprendizado. O homem que conserva a paz no seu coração, que sabe caminhar na direção do bem, que estimula a própria natureza pessoal a vencer sempre, que faz com que haja constante esforço em torno da caridade, é aquele que diariamente se transforma, se corrige e se faz um homem de bem. Cada um de nós deve, portanto, lutar pelo seu próprio progresso, não temer os passos que está dando na direção do bem, nunca esmorecer, porque compreende que a vida é uma atitude constante de luta. Hoje e sempre, saibamos renovar nossos ideais, cultivar nossas ideias, multiplicar o aprendizado para que, quando solicitados pelas lutas e pelo próximo, saibamos responder,
não ao processo de abandono de tarefas, mas sim ao cultivo constante de hábitos melhores que nos façam ser trabalhadores fiéis. Sabemos todos que para desenvolvermos um trabalho de progresso, é preciso corrigir o que existe de errado dentro de nós, e que esse corrigir torna o homem sofredor, mas o sofrimento que vem desse progresso o faz melhor. Por isso, o homem nunca deve temer por esse sofrimento, nunca deve abandonar a luta porque esteja sofrendo. Que Deus assim nos ensine, que transmigremos diariamente de um ato para outro, de uma vida para outra, de uma situação para outra, sempre com vistas ao próprio progresso do Espírito. Que Deus nos ajude, nos abençoe e conduza agora e sempre. Irmã, esta mensagem se encontra no livro Palavras do Coração, volume 1, e foi uma psicofonia através de Altivo Caríssimo e Panfiro. Sempre abençoadas lições que recebemos na nossa casa, ajudando-nos a refletir sobre as atitudes da vida. Agora nós vamos fazer a nossa prece, depois iremos passar a palavra à nossa Rose e à nossa Érica na hora do passe. Estejamos todos agora firmemente pensando em Jesus, pensando em Deus, pensando que temos um guia espiritual ao nosso lado, e façamos a nossa prece. Amado Mestre Jesus, bondoso amigo, condutor de nossas vidas, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, para juntos, nesta reunião de pensamentos e sentimentos, refletindo lições do Teu Evangelho, para crescermos, Senhor, no entendimento da vida, para alimentarmos a esperança em nossas almas e prosseguirmos, Senhor, nesta caminhada incansável para todos nós na busca da felicidade. Abençoa-nos, Senhor, no esforço que todos fizemos para aqui estarmos. Abençoe a nossa casa, toda a equipe espiritual que aqui trabalha, todo o trabalho que já se realiza no trabalho da cura, todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, e todos nós também, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, ajudando-nos a estarmos atentos ao aprendizado da noite de hoje que Tu nos ofereces, Mestre Jesus. E assim que possa ser em Teu nome, em nome dos guias espirituais dirigentes da nossa casa, do nosso patrono Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos da nossa parte considerarmos como iniciados os trabalhos de estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos assim, queridos irmãos, como de costume na nossa casa, lermos o texto que será estudado, e como é um texto pequeno, vamos lê-lo todo, que é repetindo do capítulo 3, o item 19, Progressão dos Mundos, que nos diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais do que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem
moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim, desenvolvem-se paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e quanto, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, de acordo com essa lei, esteve, tanto material quanto moralmente, em estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, vai se transformar em mundo regenerador. Então, os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. É uma mensagem de Santo Agostinho, recebida em Paris em 1862. Então, é desta página que a nossa Rose vai conversar conosco na noite de hoje. Que Deus a abençoe e sustente, e nós também, com os nossos pensamentos, buscando aprendizado. Graças a Deus. Obrigada, minha querida. Queridos companheiros, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações hoje e sempre. Nós estamos encerrando esse capítulo 3, que Kardec denominou Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, esse capítulo é iniciado por Kardec com as belíssimas palavras de Jesus, que abrem o capítulo nos dando, assim, toda a tranquilidade, nos transmitindo coragem, nos transmitindo esperanças e mostrando para nós o quanto Ele nos ama. É aquela passagem de Jesus anotada por João no capítulo 14, 1 a 3. Diz assim Jesus, que o vosso coração não se perturbe. Por que a gente se perturba? Porque a gente não está certo, a gente não tem convicção, a gente está naturalmente indeciso, a nossa fé está vacilante. Então ele diz, que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. É como se ele dissesse, olha, a vida não é sempre essa, com as dificuldades que tem na terra. Nós temos outros mundos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou preparar o lugar para vós. Aqui Jesus diz da importância do comprometimento que ele tem com o nosso planeta e conosco. Depois ele diz, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim. Voltará no sentido do Consolador prometido, que ele diz que viria e é a doutrina espírita, e ele retirará para ele, porque nós teremos neste momento, através do Consolador prometido, o total entendimento que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. Então ele diz, vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, e aí nós temos os mundos, Jesus está no mundo mais alto, onde estão os mundos celestes ou divinos, onde estão os espíritos puros, e lá onde eu estou, vós estejais também. É um convite, é quase que um acordo, é quase que uma promessa, mas é quase que um pacto, dizendo que nós podemos chegar aos mundos de espíritos puros. Nós podemos nos tornar e devemos nos tornar
espíritos puros. Então, realmente, o capítulo começa com essas palavras de Jesus e encerra hoje com esse nosso estudo, fechando com a progressão dos mundos. É a última das mensagens, né, das instruções dos Espíritos, e é uma mensagem dada por Santo Agostinho em Paris, 1862. Logo na primeira frase, vocês têm aí o papel, a primeira frase é: o progresso é uma das leis da natureza. Então, a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, que a gente acabou de falar, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, em 1857, ele divide didaticamente o livro em 4 partes. Né? Na primeira parte, ele trata com os espíritos das causas primárias. Ele pergunta ali todas as perguntas que ele poderia fazer e que os espíritos poderiam responder. Né? Na segunda parte, ele trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que era um mundo até ali desconhecido, um mundo sempre existente, real, mas que a gente não tinha o entendimento que é dado, então, nessa segunda parte do Livro dos Espíritos. São questões sobre esse, entre aspas, novo mundo, porque de novo não tem nada, porque o mundo espírita existe desde que o mundo é mundo. Né? Mas é nessa segunda parte que Kardec pergunta aos espíritos todo o funcionamento, como é este mundo dos espíritos. Na terceira parte, ele tratou com os espíritos das leis morais, e é por isso que a gente está falando isso, né? Das leis morais, que são as leis de Deus. Então, nesse capítulo, ele pergunta tudo sobre o regimento, tudo sobre as leis que regem o universo. E na quarta parte, que é a última parte, ele tratou das esperanças e consolações, que são considerações que os espíritos colocam para nós a respeito de nós, espíritos, quando encarnados ou quando desencarnados, porque todo o tempo nós somos espíritos. Pois bem, essa terceira parte, ela explica todas as leis divinas, inclusive Kardec pergunta aos espíritos se ele pode dividir as leis divinas em 10 partes. Então ele divide essa terceira parte do Livro dos Espíritos, essas leis divinas, em 10 partes, colocando leis em cada uma das partes que ele vai perguntar aos espíritos. E aí ele começa pela lei natural. Ele pergunta assim aos espíritos, na pergunta 614, o que se deve entender por lei natural? O que é a lei natural? E os espíritos respondem categoricamente, é a lei de Deus. É a lei de Deus. Mas o que chama a atenção é a continuidade da resposta. Ele diz, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, quando nós não nos submetemos à lei de Deus, quando nós tentamos, de alguma forma, burlar a lei de Deus, a gente não pode ser feliz. Porque a lei de Deus, a lei divina ou natural, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Né? E na questão 616, os espíritos acrescentam para nós, as leis divinas são perfeitas. Porque a gente que é imperfeito está acostumado a ver leis aqui para nós, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Então ele coloca, as leis divinas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, em tudo que Deus criou de matéria, como no universo moral, se fundam em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Não é da agora, porque Kardec vai perguntar na terceira parte sobre as leis. Essas leis existem de toda a eternidade. Na questão 619, Kardec pergunta assim aos espíritos, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei, porque se é a única lei que vai nos trazer felicidade, é bom que a gente conheça. Eu preciso conhecer a lei para poder ser feliz, né? É a única que vai trazer a felicidade para o homem. Então ele pergunta, Deus deu a todos os homens meios de conhecer a sua lei? Resposta dos espíritos, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então aqui uma pequena diferença, uma pequena variação. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. É tipo assim uma brincadeirinha que a gente pode fazer, né? Conhece o Teorema de Pitágoras? Conheço. Tem compreensão para explicar para as pessoas? Não, até já me esqueci. Então, quer dizer, uma coisa é você conhecer, a outra é você
compreender. Então ele coloca, todos os homens podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E ele coloca, os que melhor a compreendem são os homens de bem. Quem são os homens de bem? Os homens que já entenderam o mecanismo das leis de Deus, já entenderam o funcionamento da lei de Deus, né? E aqueles que querem investigá-la, que é o caso das pessoas que começam a se perguntar por que estou vivo, por que eu estou fazendo aqui, né? Então, esses que querem investigar acabam por compreender a lei, porque vai investigar, vai estudar, né? Ele coloca assim, todavia, todos, mesmo aqueles que por enquanto só conhecem, né? Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. É preciso que o progresso se efetue. Nós não podemos ficar sempre no mesmo... Nada na natureza está parado, né? Então, nós não podemos ficar sempre do mesmo jeito. É preciso, que ele coloca aqui, que o progresso se efetue. E por que o progresso precisa se efetuar? Santo Agostinho nos diz aí, logo depois da primeira frase. Porque todos os seres da criação, animados e inanimados, veja que ele coloca inanimados. Não são só os animados. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos à lei do progresso pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, toda a criação se engrandeça e prospere. Então, cada mundo é como se fosse uma escola. Cada mundo é uma escola, né? Onde os espíritos estão ali para aprender. É o que a gente está fazendo na Terra, ou qualquer outro dos mundos habitados, né? Então, no início, no item 5, que nós já estudamos deste capítulo, nós aprendemos que está lá escrito assim, os mundos são estações, eu achei tão bonita essa imagem, que são estações, são estações, núcleos, né? Os mundos são estações em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Então, eu não posso dizer que a Terra é um horror, não sei o quê, como se a Terra fosse um horror e eu estivesse aqui perdida. Na realidade, todos nós, em que mundo que a gente esteja, nós estamos no ambiente, né, onde nós vamos encontrar nessa estação os elementos proporcionais ao nosso progresso e ao nosso adiantamento. Então, eu não posso ir para o planeta tal, porque eu não tenho, às vezes, o progresso e o adiantamento que o mundo lá vai me oferecer. Todos nós estamos na estação certa, no mundo certo para isso. Todos podemos progredir na Terra, mesmo que a gente olhe à nossa volta e ache que a coisa está um pouco estranha. Na realidade, as encarnações permitem aos espíritos, a todos eles... O ar-condicionado gela a garganta da gente. As encarnações permitem a todos os espíritos, em que estação que estejam, progredirem materialmente através do progresso dos mundos onde eles estão e também moralmente melhorando-se a si mesmos. Então, em qualquer mundo que a gente esteja encarnado, é para isso que a gente está encarnado lá. Para melhorá-los materialmente, né? E melhorá-los naturalmente, moralmente, quando nós melhoramos a nós mesmos, né? Então, na nota de Kardec da questão 236, Kardec nos explica assim, nada é inútil na natureza, nada é inútil na natureza, ou seja, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma função, tudo tem uma finalidade. Nada é inútil na natureza, cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada está vazio, tudo é habitado. São palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu teria dito, né? Ele coloca, tudo é habitado, a vida está por toda parte. Isso aqui é lindo. A vida está por toda parte. Estamos todos em processo, estamos todos progredindo. E ele continua dizendo assim, assim, durante a longa série dos séculos que se passaram, antes da aparição do homem na Terra, no decorrer dos lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre aquela massa informe, naquele árido caos onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Isso aqui é traçando para nós
o progresso, a progressão da Terra. Ele está traçando aqui. Então, mesmo naquele início ali que a gente achava que era o caos, né, porque está até escrito isso na Bíblia, no princípio era o caos. Então, antes da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre aquela massa informe, aquele árido caos, onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Seres que não tinham nem as vossas necessidades, nem as vossas sensações físicas, aí encontravam refúgio. E olha o que ele vai falar. É lindo isso aqui, vocês podem ler depois com calma todo o ensinamento, mas eu vou parar aqui. Deus quis que, mesmo naquele estado imperfeito, a terra servisse para alguma coisa. Então, aqui nós temos traçado, mais ou menos, a progressão do nosso mundo. Então, todo o tempo, tudo foi utilizado para o nosso progresso, né? Por isso, nesse capítulo, os Espíritos colocam para nós uma classificação dos mundos em 5 categorias. Eu não sei se vocês estão lembrados, isso foi já estudado no capítulo, no item 4, quando ele diz que são 5 categorias de mundos habitados, e quem disse que os mundos eram todos habitados foi Jesus, né? Então nós temos os mundos inferiores, ou mundos primitivos, as primeiras encarnações são ali, né? Provas e expiações, que é o nosso patamar, sendo que nós estamos num planeta de provas e expiações, já bem mais adiantado, quase chegando à regeneração, que é a próxima categoria. Depois nós temos, da regeneração, nós temos felizes, né, ou ditosos, e depois temos, onde estão os espíritos puros, celestes ou divinos, né? Mas Santo Agostinho, ele nos diz de uma outra lei. Ele diz aí, a lei de destruição. E a gente pode ler aí, quando ele continua dizendo assim: a própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, que é uma noção bastante esquisita que a gente tem a respeito da lei de destruição, e quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nessa parte da lei de destruição a gente aprende muita coisa. Então ele coloca: a própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Tudo tem uma razão de ser e tudo está em progresso. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós temos, na lei de destruição, Kardec faz 44 questões, 44 perguntas aos espíritos, e tem, fora as notas que ele, de Kardec, que ele faz, amplia o nosso entendimento diante daquelas questões ali, né? Então, na primeira questão que ele coloca do Livro dos Espíritos, na questão 728, a primeira pergunta que ele faz, a lei de destruição é a 6ª lei que está no livro, né? Das 10 que ele faz a divisão, é a 6ª lei. Ele pergunta assim: a destruição é uma lei da natureza? Porque nós temos essa preocupação, a gente acha que não é possível destruir uma coisa. Há pessoas que não destroem nada. Essa semana mesmo estava conversando com uma amiga minha, ela falando que ela pegou um short que ela tinha lavado, que ela olhou quanto o short estava todo rasgado. Aí ela mesmo falou para ela: não, eu vou jogar isso aqui no lixo. Porque a gente tem pavor da destruição, né? Então ele coloca: a destruição é uma lei da natureza, né? Parece que a destruição é uma coisa caótica. Resposta dos espíritos superiores a Kardec: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Para renascer e se regenerar, pois o que chamais de destruição é apenas uma transformação. E aqui a gente lembra Lavoisier, que falou isso para a gente decorou isso na escola, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma transformação. Então ele coloca: a destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo, como meta, como razão de ser, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Renovar e melhorar. Aqui a gente lembra de Darwin, com a sua teoria, naturalmente, da evolução das espécies. Então, o objetivo é a renovação e a melhoria dos seres vivos. Aí a gente vê, naturalmente, que há um progresso, uma necessidade de progredir incessantemente. Não tem como. Ou está nascendo para regenerar, ou então para se transformar e engrandecer cada vez, melhorar cada vez mais, né? Na questão 728A,
ele pergunta assim, Kardec pergunta aos espíritos, desse modo, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Quando a gente assiste, eu não gosto, né? Mas tem gente que assiste aqueles canais que aparecem os animais perseguindo os outros, não sei o quê, e aí ele consegue alcançar, briga entre os animais. Eu não gosto muito disso, mas tem, né? Então, quando a gente vê aquilo ali, os predadores, exatamente, ele coloca aqui. Então, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Resposta dos espíritos. As criaturas de Deus, e quando ele fala as criaturas de Deus, Santo Agostinho já falou para nós, são os animados e os inanimados, né? Então, as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para chegar aos seus fins. Quais são os fins? Chegar à perfeição, ao aprimoramento, né? E ele diz assim, para se alimentar, os seres vivos se destroem entre si, e isso com duplo objetivo. Duplo objetivo. Primeiro, manter o equilíbrio na reprodução que poderia tornar-se excessiva. Vocês são muito jovens, mas eu me lembro de uma época que tinha um bichinho, eu não sei, começaram a botar aqueles negócios para matar mosquito, eu sei que aí o bichinho chamava lacerdinha, caía no olho da gente, caramba, era uma coisa absurda, doía pra caramba. Então, por quê? Porque ficou abusivo, mexeu na cadeia ali, e aí o negócio ficou desse jeito, ele coloca... proliferou, então foi abusivo, como ele coloca aqui. Manter o equilíbrio da reprodução que poderia tornar-se excessiva. E agora, importantíssimo, porque isso é para toda a criação, é utilizar os despojos do envoltório exterior. A árvore que acaba, o boi que fica ali só, os ossos, a carcaça, né? Então, utilizar o nosso corpo, né? Os despojos do exterior, que sempre é destruído e constitui apenas acessório. Eu adoro esse entendimento aqui. O Livro dos Espíritos é isso. O meu corpo é um acessório. Por isso que a gente não tem medo de morrer. É um acessório todo espandongadinho. Tá gasto demais esse acessório. Então tem que mudar. Então a parte essencial, ele coloca aqui, a parte essencial não é destruída, que é o ser pensante. Então, não sou eu que vou morrer. Na realidade, quando ele coloca aqui, esse acessório, né? Ele coloca, isso é para toda a criação. Toda a criação. No caso dos animais e das plantas, é o princípio inteligente que está preservado. E no nosso caso, é a nossa alma que está preservada. Esse acessório vai ser destruído porque é característica do planeta. Então, ele coloca, a parte essencial é o princípio inteligente, que é indestrutível. E se elabora, é trabalhado nas diversas metamorfoses que experimenta. Muito bem explicado isso, né? A gente acabou de ler aqui. Tudo morre, senão para renascer, né? A semente vai nascer outra planta. E na 729, ele diz assim, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Se é para morrer mesmo, por que a gente fica preocupado de manter um cabelinho pintado, botar aqui alguma coisinha para fazer muita ruga? Por que a gente fica... Se vai morrer mesmo, né? Então ele coloca, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Vocês já viram aquele bicho-pau? Eu acho aquele bicho tão bonitinho, né? Você olha assim, é um gravetinho. Né? Por que ele é um gravetinho? Também para não ser predado. Né? E ele coloca, por que então cerca dos meios de conservação? Ele diz, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo necessário. Quanto tempo tem que ficar o louvar a Deus? Não sei quanto tempo. Lá, o bicho-pau, não sei quanto tempo. Eu aqui, não sei quanto tempo. Então, é o tempo que precisa para que não aconteça antes, essa destruição aconteça antes. Por exemplo, quantas pessoas, nós, seres humanos, são dados como suicidas, porque tem um tipo de desregramento, um tipo de vida tão desregrada, que aí realmente a destruição se dá antes do que era previsto. Então, há esse instinto de conservação, e é uma das leis que a gente tem, que Kardec pergunta aos espíritos, e a lei de conservação está antes da lei de destruição no Livro dos Espíritos, né? Então, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo necessário. Qualquer destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Você obsta, você atrapalha. Ele tinha que ir até ali, você interrompe antes, né?
entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. É por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de reproduzir. Então, a gente vê que tudo nos fala de engrandecimento e de prosperidade. O próprio Santo Agostinho fala aí, né? Deus quer que tudo se engrandeça e prospere. E na segunda parte da lição, no segundo parágrafo da lição aí, ele diz assim: ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Isso a gente vê aqui na Terra na reencarnação que a gente está, muitas vezes a gente não vê muita mudança. Mas a gente presta atenção na história, né? Você vê que os seres vivos progridem moralmente e automaticamente você vai mudando o mundo. Por que a gente se preocupa hoje com o meio ambiente? Porque a parte moral está mais desenvolvida e a gente começa a se preocupar em não acabar com o mundo de qualquer maneira. A gente começa a preservar. E ele continua dizendo assim: quem pudesse, e aqui ele vai fazer uma imagem muito bonita, quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante que se aglomeram os primeiros átomos que serviriam para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração. Não dá para uma geração, 100 anos não é nada. Muitas vezes você não consegue ver isso, né? Então ele coloca isso, muitas vezes, imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Então, conforme a gente vai progredindo, nós vamos cuidando mais da nossa morada, do nosso mundo, para que a gente não seja privado dessa possibilidade de usufruir um mundo cada vez melhor, né? Bom, então, na terceira bem-aventurança, as bem-aventuranças é chamado o Sermão do Monte, porque Jesus sobe ao monte e começa a falar nas bem-aventuranças. A terceira bem-aventurança, Jesus nos afirma assim: bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Quando a gente lê essa bem-aventurança, fazer uma brincadeirinha aqui, né? A gente fala, não vai dar, né? Que a gente vê cada pessoa fazer cada coisa que mansuetude não tem nenhuma, né? Mas bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Quando Jesus fala essa terceira bem-aventurança, como todas as outras, ela é linda e esperançosa. Porque o Sermão do Monte é todo de esperança, todo de estímulo para nós. Mas quando Jesus fala essa terceira bem-aventurança, na realidade, ele está recordando, ele está declinando, ele está lembrando o Salmo 37. Se nós formos lá no livro dos Salmos, no Salmo 37, no versículo 11, está lá escrito, em qualquer Bíblia está escrito isso. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, quando Jesus fala essa bem-aventurança, ele fala por dois motivos. Primeiro, para mostrar aos judeus que ele era o Messias. Ele era o Messias. Ele está falando de lá, do Velho Testamento. Isso tinha sido falado lá. Então, ele está recordando, né? Além de recordar, ele está mostrando para nós que é um plano, há uma progressão que Deus deu a todos nós para não ficarmos como criou a gente ali, né? Então, há uma progressão, há toda uma marcha progressiva. Há um plano de Deus para a humanidade e a gente acha estranho aquelas pessoas que, mesmo hoje em dia, com tudo que tem, não, vamos aprender a ser assim, falando, não, estou muito velho. A gente acabou de ver que ninguém fica velho. A nossa parte externa, esse nosso acessório fica velho. Mas o nosso espírito pode sempre aprender alguma coisa. E no restante da mensagem, que é belíssima, vocês podem acompanhar aí, quando ele diz assim desenvolve-se paralelamente, olha que coisa linda, o que é paralelamente? Tudo junto, né? Paralelo, mas tudo junto, né? Assim desenvolve-se paralelamente o progresso do homem, o progresso dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. E a gente fica doido para se aposentar, para rachar uma redinha e uma água de coco.
Na realidade, nada é estacionário. A gente que é mais velhinho, cuidado, porque se a gente parar, depois, quando deitar na rede, ficar lá meia hora, na hora que levantar, não levanta, que tá assim, igualzinho a rede. Né? Nada está estacionário na natureza, porque é tudo dinâmico, é tudo para o crescimento, é tudo para o progresso. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador. Né? Você imaginar que tudo que foi criado é para progredir. Tudo, né? E ele continua dizendo assim, e quanto ao contrário é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra a sua solicitude e a sua providência sob imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade a poucos homens que a habitam. Por que ele está falando isso? Porque isso era a ideia das antigas religiões, que diziam que a terra era o centro do universo. Olha só, é muito orgulho, né? Centro do universo, e só tinha vida a gente. E só era seres inteligentes do mundo todo a gente. Né? Então ele fala, quanto isso diminui o poder de Deus. Isso é lindíssimo, essa parte de Santo Agostinho, quando ele disse isso. Quanto essa ideia é grande e digna, porque tudo está em trabalho, tudo está em processo, tudo está seguindo, né? Digna da majestade do Criador, e quanto ao contrário é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra a sua solicitude e sua providência sob imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que habitam a terra. O contrassenso, né? A terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente, em estado inferior ao que se encontra atualmente. Isso a gente sabe. A gente estuda a história, a gente vê como é que eram, quando a invasão dos povos bárbaros, né? Uma coisa assim assustadora. Então ele coloca aqui, a terra esteve em estado inferior ao que se encontra atualmente e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Qual é o duplo aspecto? Material e moralmente, né? E ele continua, ela chegou a um dos seus períodos de transformação, onde de mundo expiatório vai se transformar num mundo regenerador. Então os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus, a única para a capacidade, para a felicidade do homem. Né? E aí nós perguntamos, para onde irão aqueles que não herdarem a terra? Porque a gente já sabe, os mansos herdarão a terra. Agora, os que não forem mansos, e aí a gente tem que perguntar, para onde irão esses que não são mansos? Vão para onde? A gente tem que lembrar aquela passagem de Jesus, quando ele fala que a semente foi lançada junto do joio e do trigo. Aí, como ficou misturado, não sabia o que era joio e o que era trigo. O que foi que falou que tinha que fazer? Cresce e depois tira o joio e aproveita o trigo. Né? Então, será que a gente vai ser exterminado, né? Porque o joio é para ser cortado. Né? Então, é claro que nós não seremos exterminados, há até profecias falando disso. Nós temos aquela profecia de Ezequiel que fala que Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se regenere e viva. O que quer dizer viva? Viva para chegar lá ao patamar mais alto. Eles irão, será que nós iremos, que nós não somos os mansos e pacíficos, nós iremos para o fogo do inferno? Isso aí não mete mais medo nem em criancinha, né? Então, porque não tem mais inferno, muito menos fogo no inferno. Será que nós seremos castigados? Porque essa ideia de castigo, infelizmente, ainda está na cabeça de muita gente, né? Será que nós seremos castigados? E a gente sabe que não seremos, porque Jesus veio pessoalmente à Terra e disse que Deus era Pai. E ele faz uma comparação, se a gente que é pai imperfeito, e o nosso filho pede um pão porque está com fome, a gente não dá uma pedra, pede um peixe, a gente não dá uma serpente, uma cobra. Se a gente não faz isso, que fará Deus que está no céu? Então, nós não seremos castigados e não seremos também destruídos, porque Deus nos criou por amor. Né? Nós faremos aquilo que fazem os alunos, eu vou falar alunos que é mais fácil, que todo mundo foi aluno, né? Os alunos rebeldes recomeçarão. Recomeçar. É como numa escola, você não atingiu, você está na terceira série, não atingiu os objetivos traçados para aquela quantidade de matéria que você tinha que fazer. O que você vai fazer? Recomeçar. Fazer outra vez a terceira série. E o que é uma coisa maravilhosa, que mostra a misericórdia de Deus, ninguém vai retrogradar. Não é porque você reprovou na terceira série, você vai voltar para o jardim da infância, rolar a massinha.
Você não vai retrogradar. Pela misericórdia de Deus, ficam com você todas as suas conquistas. Tudo aquilo que você já tem de conhecimento da parte cognitiva está com você. Tudo aquilo que você já tem de parte moral está com você. Mas você precisa recomeçar. Então, esses espíritos reencarnarão ainda, quando a Terra for um planeta de regeneração, eles reencarnarão ainda em mundos de provas e expiações, porque a Terra estará como regeneração, eles não poderão ficar na Terra. Então, eles ficarão onde que eles estavam? Em mundos de provas e expiações. Permanecerão em mundos de provas e expiações, que não será a Terra, porque os mansos herdarão a Terra, mas eles irão para mundos de provas e expiações, que não necessariamente podem estar no patamar que a Terra está hoje. Então é um planeta de provas e expiações, mas que talvez não tenha máquina de lavar, né? Essa coisa maravilhosa, fraldas descartáveis, né? Estou fazendo uma brincadeirinha, mas é isso mesmo, ele pode ir para mundos que não estejam tão adiantados como a Terra está, mas aí isso é tão bonito por quê? Porque, em geral, eles vão perder somente as vantagens materiais. Provavelmente, a inteligência está com eles, é claro, provavelmente não terá esse mundo de provas e expiações para os quais eles talvez até esteja mais ou menos no mesmo patamar, pode estar um pouco mais atrasado e talvez não tenha o conforto, a tecnologia, né? O tipo de trabalho. É isso aí. Aí, olha a coisa, é isso mesmo que ela está falando, isso é lindíssimo. Por que vai acontecer? Ele vai para esses mundos e ali a sua inteligência não se perde, ele vai lembrar, isso é que a gente lembra, aquela figura, aquela imagem que diz o paraíso perdido, que foi o que aconteceu com os exilados de Capela que vieram para a Terra, né? Capela passou progrediu, eles não progrediram, vieram para a Terra, aqui deixaram a expressão de sua inteligência, que era completamente muito mais avançada do que as pessoas que aqui estavam, né? Então é isso que a Amália falou. Quando nós chegarmos nesse planeta, olha nós, quando nós chegarmos nesses planetas de provas e expiações, tudo isso que a gente aprendeu aqui está conosco. Então, o que ele coloca aqui na pergunta 180, ele pergunta assim, partindo desse planeta para outro, o espírito conserva a inteligência que aqui tinha? Ele coloca, sem dúvida, a inteligência não se perde. Então, ele chega nesses mundos e a sua inteligência vai desenvolver esses mundos. E aí se cumpre aí uma dupla vantagem, que é o que a Amália estava dizendo. O espírito vai se quitar com a lei, porque ele vai se redimir com a lei naquilo que ele desperdiçou, nas oportunidades que ele malbaratou, as escolhas tortas que ele fez, né? Ele se quita com a lei e ele favorece, auxilia, trabalha, ajuda aqueles com os quais ele vive agora. Então ele vai levar esse progresso, esse conhecimento que ele tem, né? Então é um exílio muito, muito, muito necessário e proveitoso. É necessário porque não tem como passar para um planeta de regeneração. Ele tem que continuar no provas e expiações. E é proveitoso porque aquilo que ele tem com ele, ele pode levar de engrandecimento para esses mundos que ainda talvez não tenham o conhecimento que ele tinha, né? Então nós perguntamos, o homem pode deter a marcha do progresso? Eu adoro essa pergunta porque eu, às vezes encontro velhinhos como eu, né? Porque eu sou velha, claro. Aí pergunta assim, tudo que você fala para a pessoa, passa para mim. Eu recebo toda hora aquele negócio, o quichute, o crush, não sei o que lá, umas coisas assim. Aqui um rádio que tinha não sei o que com a vitrola, com o padre, aí bota aquilo, aí a música é eu era feliz e não sabia. Então, eu olho aquilo e penso, meu Deus, como que pode, né? Mas as pessoas passam isso. Então a gente pergunta, o homem pode deter a marcha do progresso? Porque se perguntar a essas pessoas, ia ficar tomando crush, sei lá o quê, até hoje. Usando quichute até hoje. Usando aquela televisão que fazia... Né? Então, não sei. Então, o homem pode deter... Vocês estão rindo, mas é um negócio seríssimo isso aqui. É muito sério. O homem pode deter a marcha do progresso? Isso está na questão 781. E os espíritos dizem que não. Mas eles podem, às vezes, entravá-la. Só de dizer, aquela época que era maravilhosa. Você lembra? A gente sentava à beira da calçada, não sei o que lá, enquanto isso não aprendia nada. Ouviu falar no museu o quê? Não, onde é? Não sabia nada. A gente não sabia nada. Né? Então ele coloca aqui, eles podem muitas vezes entravá-la. E aí nós temos aqui, essa é a pergunta 781,
Kardec, na nota de Kardec, Kardec diz assim: é dado ao homem deter a marca do progresso? Não, mas ele pode, às vezes, entravá-la. E ele explica assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, é condição da natureza humana. Como é que a pessoa fala, tá bom, fala, você pode melhorar, para ver. Não, tá bom. Não é normal, é da natureza humana. Ele coloca aqui. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, a ninguém é dado o poder de se opor a ele. Ainda que eu quisesse, vocês não são nessa época, ainda que eu quisesse esperar o moço que vendia as achas de lenha, passava numa bicicleta vendendo para o fogão de lenha, não tem nem fogão de lenha e o meu vizinho era o primeiro a me dedurar que eu estou cozinhando na lenha. Né? Quer dizer, então, ainda que eu quisesse, não, é que ele coloca aqui, não tem como você se opor. Vocês já viram algum velhinho chegar perto de vocês e dizer para você, meu filho, não sei usar meu cartão, olha, a minha senha não sei o que lá, tira o meu dinheiro. Não vai fazer. Ele vai aprender. Pega o cartão. 2, chega perto da máquina. 3, vai aprender. Você tem que aprender. Porque não tem como. Então não tem o progresso, a ninguém é dado se opor a ele. É uma força viva. É uma força viva. Que as más leis podem retardar. As más leis podem retardar o progresso. A gente vê isso na história da humanidade. Mas não pode sufocar. E agora, importantíssimo. Quando essas leis se tornam incompatíveis com o homem, quando ele percebe que essas leis não estão ajudando nada, estão sufocando, né? Quando essas leis se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as, juntamente com todos aqueles que tentam mantê-las. Olha a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi isso. Ele despedaça as leis junto com todos aqueles que querem mantê-las. E assim será até que o homem tenha colocado suas leis de acordo com a lei de Deus, que é a única que é para a nossa felicidade. Quando as nossas leis, as leis humanas, estiverem o mais próximo das leis divinas, nós estaremos muito felizes. Ele coloca assim, a justiça de Deus que quer o bem para todos, e não leis feitas do forte com o prejuízo do fraco. Né? Então, na pergunta do Consolador, eu gosto muito dessa, não é mais essa capa, tudo meu é antigo, não é mais essa capa, e nós temos então, na questão 230, são perguntas feitas a Emmanuel, na questão 230, ele pergunta assim, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Como é que a gente pode fazer, né? Porque não é amanhã que vai virar regeneração, vai que eu consiga me tornar manso e herdar a terra, vai que eu posso me candidatar a herdar a terra. Como é que eu inicio o trabalho de iluminação da minha própria alma? Como é que eu posso me tornar manso? Né? Como é que eu posso dizer que eu sou um seguidor de Jesus? E diz assim, Emmanuel, esse esforço individual, a gente está todo mundo aqui junto, é a mesma sala, todo mundo está estudando, o assunto é o mesmo, né? Só que cada um é um aqui, né? Então, esse esforço individual deve começar pelo autodomínio. O que é isso? Conhece a ti mesmo. Com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. Eu posso ter vontade de pegar 2 senhas, não vou pegar, né? Vontade de pedir alguém para empurrar meu carrinho, não vou pedir. A vontade de comprar aquele arroz horroroso para dar, ou aquele leite que vem de sachê horroroso, né? Leite em pó para dar para malé. Então, a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores. Então, você tem o conhece a ti mesmo, a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, o trabalho silencioso da criatura. Sou eu comigo mesmo. O trabalho silencioso da criatura por exterminar as suas próprias paixões. Neste particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas na terra. Eu adoro isso. A gente pode citar Paulo, mas está tão longe da gente. A gente pode citar nosso querido Altivo, que fez agora essa semana, se tivesse encarnado, né, faria 80 anos, tão próximo de nós, pelo menos nós aqui mais antigos, né? Então ele coloca aqui, não podemos prescindir dessas pessoas, das experiências santificantes dessas pessoas que nos precederam, água pura de consolação e de esperança, onde podemos beber nas páginas de das suas memórias, ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Esses espíritos que estão adiante de nós, ninguém ficou deitado numa redinha bebendo água de coco, não. Então, todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, que é o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo, conhecendo, entendendo o mecanismo da vida, aos raciocínios mais puros, que ele coloca aqui,
Portanto, na reforma definitiva do nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria. Falar para os outros é muito interessante. Da ação própria no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. E eu quero terminar, meus amigos, primeiro indicando a vocês o livro A Gênese. O último capítulo, não tem que errar, porque é o último capítulo, é o capítulo 18, que Kardec deu o nome das palavras de Jesus. Os tempos são chegados. Os 2 itens que nós temos lá, que são maravilhosos, os sinais dos tempos e a nova geração. E quero indicar também o nosso livro Depois da Morte, que é do nosso patrono, o capítulo 33, que fala da vida no espaço. Muito interessante para a gente completar esse nosso estudo. E eu quero finalizar. Eu trouxe assim porque estava pesado. É do livro Nas Pegadas do Mestre. Velhinho, a gente tem que poupar a coluna, né? Então, por que malsinar o mundo? Então, além de ter aquelas pessoas que receitam o crush, eu não sei o que lá, tem as pessoas que tudo é o mundo está perdido, não tem mais jeito, né? Por que malsinar o mundo? Por que maldizer o mundo? Diz assim o nosso Vinícius, que fala isso do livro Nas Pegadas do Mestre. É costume injuriar, difamar o mundo, cobri-lo de vilipêndios, atribuindo-lhe a origem de todos os males que nos afetam. Tal atitude, aliás, comum mesmo entre os adeptos do espiritismo. Tem gente que manda umas mensagens terroristas para a gente, né? Nossa! Então, essa atitude, às vezes comum mesmo entre os adeptos do espiritismo, deve ser abolida. O mundo não é responsável pelas nossas vicissitudes. O mal não vem dele. Não é da vida terrena. A lágrima que sulca o nosso rosto, os vincos que nos assinam as faces, a mágoa que nos confrange, a dor, em suma, sob todos os seus aspectos, são o efeito de uma causa que está em nós mesmos e não no planeta que habitamos. É do nosso interior que vêm os maus pensamentos, o adultério, a cobiça, a avareza, a impudicícia, o ódio e o egoísmo. Tal a causa verdadeira dos sofrimentos e flagelos que assediam a humanidade. A terra não é presídio, isso foi falado há muito tempo. A terra não é cárcere, a terra não é degredo, não é vale de lágrimas. A gente falou isso muitas vezes, né? A terra, disse o mestre, que é o nosso guia e modelo, em admiráveis parábolas, é uma granja. Não era assim que Jesus se referia à terra? É uma granja, uma quinta ou uma vinha, onde o Senhor envia os seus trabalhadores. A terra é um campo de ação, onde vosso espírito vem exercer sua atividade. É o mundo próprio que tem os recursos para o nosso progresso. A gente aprendeu isso aqui hoje. Como o lavrador mete a relha no solo duro e árido, transformando em seara fecunda, assim cumpre a cada um de nós exercitar os poderes que tem na alma, na conquista do saber e da virtude, rumando para alcandorados destinos, que é o que Jesus disse. Vai chamar para estar lá onde ele está, nós estejamos com ele. É o que fez, começou o nosso capítulo 3, que está encerrando hoje. Não há castigo, não há punição, não há penalidades a cumprir. Há problemas a resolver, há obstáculos a remover, há contingências e conjunturas mais ou menos penosas de conjurar. Tudo isso, porém, como consequência do estado particular em que se encontram os nossos espíritos. E ele continuou dizendo assim: a indefectível justiça divina não admite vítimas. Não há vítimas. E ele diz: a cada um é dado segundo as suas obras. E não se objete que não se importa considerar qual é a origem do mal. Tem gente que fala: não quero saber se o mal é do mundo, se é do homem. Ele coloca: importa e muito, de premissas falsas, falsas conclusões. Se o mal está em nós mesmos, cumpre tratarmos da nossa conservação, trabalharmos a nossa elevação. Nada vale ao pestoso mudar de habitação, levará a peste consigo. Ele precisa tratar-se, curar-se da enfermidade que o flagela, nós sabemos quais são: o orgulho e o egoísmo, né?
Deixemos, pois, de malsinar o mundo, que é obra de Deus e que faz jus ao seu amor. É só a gente botar lá na internet os lagos mais belos do mundo, a vegetação mais bela do mundo. É tudo muito bonito na terra. Então ele coloca aqui, a terra é obra de Deus e faz jus ao seu amor. Para esse mundo tão injustamente infamado, Deus mandou o seu Filho, não para o condenar, mas para redimir. Tratemos, portanto, de reformar o mundo, reformando-nos a nós próprios. É e será aqui, por tempo indeterminado, esse o nosso teatro de ação. Nascer, morrer, renascer ainda, progredindo sempre, tal é a lei. Melhorar o mundo, melhorando a nós mesmos, tal a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe a todos, que possamos estudar a doutrina espírita, sobretudo entendendo que quando nós estudamos a doutrina espírita, entendemos a misericórdia de Deus e sabemos que ninguém é vítima e que todos nós estamos aqui pela misericórdia infinita de Deus. Jesus veio pessoalmente à Terra nos afirmar isso. Muita paz. Estudem a doutrina espírita e venham aos encontros. Muito bem, muito obrigado, querida Rose. E vejam, meus irmãos, quanta lição de vida, né? É lição de vida, pura lição de vida. E como dizem nossos queridos amigos espirituais, esmorecer jamais na luta do progresso. E para o trabalho do passe, momento do passe, vamos continuar refletindo, vamos continuar alimentando nossas mentes com esses ensinamentos. Do livro Vinha de Luz, nós temos a página de hoje, cujo título é Depois. Emmanuel faz um comentário numa expressão de Jesus anotada por Marcos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, diz-nos o nosso querido Emmanuel, toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Foi até falado aí, né? Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se, ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão da caridade com entusiasmo santo, contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força, não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma, por meio de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado, assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo nos azares da senda, asseverando com ênfase, não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora e raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a atrair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro enceta a plantação do desânimo e, lesto, alcança os fins
a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois... Então, esta página será comentada pela nossa querida Érica durante os passes. E nesse momento, queridos irmãos, vamos nos organizando, aguardando a vinda dos médiuns, que se colocarão a postos para o trabalho, junto à espiritualidade presente, que já se encontra junto a cada um de nós, para esse momento abençoado, que é o momento em que eles farão esse trabalho de troca de energias, retirando as energias malsãs e colocando energias sãs, sadias em nós. Que possamos abrir nossa mente, nosso coração, na receptividade desse trabalho, que sintamos junto a nós os guias espirituais, através dos médiuns, a nos envolver e nos sustentar, ajudando-nos dentro das nossas reais necessidades, que nem sempre é aquilo que queremos, mas sempre, sempre aquilo que necessitamos. Então, estejamos a postos, queridos companheiros, vamos nos colocando de forma tranquila, para que possamos ser envolvidos todos nesse momento com as vibrações amorosas do bem. Jesus amigo, Jesus amado, permita que neste momento, Senhor, envolvidos pelas vibrações do teu amor, possamos receber da espiritualidade maior as bênçãos do passe renovador. Sustenta-nos a todos, Jesus querido, neste momento, abençoando os trabalhadores, encarnados e desencarnados, que nos envolve e nos ajudam nesse instante. Que possamos assim, em teu nome, em nome de Deus, considerarmos iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Queridos irmãos, que possamos nesse momento tão abençoado mentalizar a doce presença, a querida imagem do nosso Senhor Jesus, e que possamos estar receptivos aos fluidos curadores, às boas vibrações do passe. Que sejamos gratos por esta oportunidade bendita nesta casa, que nos acolhe e nos protege com seu amor. A lição de hoje vem fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em nós mesmos. Quantas vezes sucumbimos sem mesmo perceber e depois nos arrependemos. Todos nós que somos filhos de Deus, conhecemos profundamente como fazer o bem, seja pelas nossas observações, pelas nossas experiências de vida, pelos nossos aprendizados, pelos nossos erros, pelos nossos acertos. Como nos alegra o coração fazer o bem, ajudar o nosso irmão, auxiliar os necessitados, sensibilizar os nossos corações com a dor do nosso irmão e sempre oferecer palavras de consolo,
de alívio, de amor. Que possamos sempre nos perguntar por que não fazemos mais uso dos recursos do amor e da caridade para com o próximo e para conosco mesmo. Quando estamos em momento de dor, de tribulações, dificuldades, conseguimos caminhar mais pelo caminho do bem, pois nos nivelamos com a dor do nosso irmão. Entendemos melhor a dor do nosso próximo. Depois que o nosso momento de dor passa, que as coisas melhoram, em muitos momentos esquecemos de tudo que passamos, de tudo que aprendemos e sentimos nos momentos de dor. Precisamos entender e compreender que precisamos uns dos outros. Somos irmãos em Cristo, filhos de Deus, do nosso Criador, e estamos interligados na caminhada com o objetivo da evolução, com o objetivo do progresso. O nosso dever de espíritas, de filhos de Deus, é auxiliar o próximo, fazer o bem, praticar a caridade, que é a máxima da nossa doutrina espírita. Quantas vezes iniciamos tarefas com afinco, com boa vontade, e depois de alguns espinhos, de alguns problemas, de alguns percalços, nós desistimos, nos desestimulamos. Não podemos falhar nas missões que os próprios amigos espirituais colocaram em nossa caminhada para a nossa própria evolução. Quantos recursos nos são dados pela espiritualidade amiga para que alcancemos com sucesso, com êxito, os nossos objetivos. Quantas vezes criamos expectativas ao fazer o bem ao nosso irmão, ajudamos com amor, com afinco, e esse irmão não é grato. Trilhemos o nosso caminho e façamos a nossa parte, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar e fazer o bem é a maior lição do Cristo. Seguimos esse querido irmão que, quando encarnado na Terra, só fez amar e exemplificar o que é o verdadeiro sentido do amor. Todos nós, meus irmãos, saibamos iniciar o ministério do bem enquanto encarnados. Muita paz. Queridos companheiros, mantenhamos essa paz interior, essa tranquilização que a espiritualidade nos trouxe nesse momento, e vamos ouvir o plano espiritual. Prezados irmãos, na busca de Deus, o homem progride. Muitos irmãs e irmãos procuram Deus em templos suntuosos. Entretanto, nas preces silenciosas e nos trabalhos mais humildes, feitos com amor, Deus está presente. O progresso se faz dia a dia, dentro do espírito imortal. Há progresso
nos estudos, há progresso no trabalho, mas o progresso do espírito advém do esforço constante, permanente, para aperfeiçoar a si próprio. Lutas são travadas, males muitas vezes cultivados, reencarnações são muitas vezes formas de expiar velhos hábitos e condutas, mas há dentro da natureza íntima do espírito que passa por todas essas experiências, progresso. Se olharmos dentro deste ângulo, veremos que Deus traz as soluções e não os problemas. Nós, espíritos, é que trazemos os problemas para nós próprios. A encarnação presente, portanto, precisa servir para cultivar os bons pensamentos e sentimentos, para que o bem se faça presente e se traduza em progresso através do bem-estar, da alegria, do sorriso, de tudo aquilo que se pode traduzir de felicidade para o espírito imortal. Cultivar, portanto, os conhecimentos pertinentes ao espírito imortal, vivenciar o trabalho que irá cultivar bem-estar e alegria em si e no próximo, fará com que realmente cada um de vocês possa dizer em suas preces, dia a dia, estou progredindo. Portanto, caros filhos, que todos esses estudos, que todos esses momentos de reflexão, que todos os pontos que ainda existem de dúvidas em seus pensamentos e que possam ser retirados através das análises que fizerem, através dos estudos, possam fortalecer em vocês a fé. E dela, traduzindo naquilo que já estão construindo como bases sólidas para as suas vidas íntimas, em caridade, em bem, em alegrias, em compreensão, em amizades, em solidariedade, em fraternidade. Assim, caros filhos, dirijam-se sempre a Deus nos momentos mais difíceis da vida de vocês, tanto quanto nas vidas ou nos momentos pelos quais passam e que se sentem também afortunados, para agradecer. Mas, acima de tudo, para assumir o compromisso de realmente dizer a Deus que irão, tanto quanto estão, progredindo. Este é o desejo de todos nós, espíritos desta casa, para que todos possam, através dos momentos que passam, pensarem, refletirem de que o progresso se faz com esforço, acima de tudo, buscando os resultados, mas e principalmente com o esforço, com o desejo constante de vencer as dificuldades. Um abraço do Herman
e que Deus ampare e proteja a todos vocês. Muita paz. Graças a Deus, agradecemos ao nosso querido amigo, nosso querido irmão, que tanto nos aconselha e nos sustenta nesta casa. E agradecemos a Jesus, nosso mestre e condutor de nossas vidas, e todo o seu trabalho de amor junto a todos nós, que nos estimula e que saibamos aproveitar esses estímulos para não esmorecer diante da luta, para sempre saber que Deus determinou para nós um crescimento permanente para a nossa felicidade. Façamos os nossos esforços e que Jesus nos abençoe e sustente sempre. Busquemo-lo sempre e que possamos assim, agradecidos por este momento desta noite, de aprendizado e de luz para nossas almas, regressarmos aos nossos lares com esta confiança, com esta esperança de esforço que vamos fazer. E que possamos também, Senhor Jesus, agradecidos por tudo que recebemos dessa noite, te pedindo que abençoe toda a casa, todos os trabalhos que foram realizados e ainda serão realizados, e que nos permita, assim, regressarmos aos nossos lares em paz, e nos permita também, Senhor, em teu nome e em nome de Deus, considerarmos como encerrada a reunião de estudos e de passes na noite de hoje. Graças a Deus.